A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos que estarão assistindo essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Eu estou lendo uma palavra do Senhor aqui que se encontra em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 15. Então retirou os fariseus, consultaram entre si como surpreenderam em alguma palavra. Enviou-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Se te importares com o que seja, porque não olha a aparência dos homens. Dize, pois, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. Trouxe-lhe um denário e lhe perguntou: De que essa finge e excreção? Responderam: De César. Então disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você está entendendo? Quando ouvindo isso, se admiraram, deixando e foram. Pela malícia dos herodianos, juntamente com os discípulos. Olha que situação. Tem pessoas que era para estar sendo discípulos a acompanhar com Jesus, mas tem muitos herodianos, os herodianos, versículo 16, para dizer ao mestre: sabendo que é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, se importar com o que seja, porque não olha para a aparência dos homens. Mas só que os herodianos também tinham a malícia, estavam juntamente com os discípulos, olha, para aproximar com Cristo. Os herodianos teve que ajuntar com os discípulos, versículo 16. Viu os discípulos juntamente com os herodianos para dizer: Mestre, sabem que é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importar com quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Diz depois: se te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Pergunta para Cristo se é certo pagar o imposto ou não. Para aquela época, era lei conforme pagar o imposto. Mas interessante que Jesus falou. Ele está dizendo: Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, porque era malicioso, para ele tentar testar Jesus, entendeu? Estava para ver se ele não ia responder uma palavra. Mas Jesus tinha a resposta na hora certa. Qualquer pergunta que fizesse para Jesus, Jesus tinha a resposta para responder aquela pessoa. Mas só que este aqui era para malícia. Não era para a questão de aproveito, não é questão do interesse do reino. É a intenção de estar questionando, levantando contra ele, que é exemplo para o reino. E ele é o autor do reino de Deus. Aleluia. E diz aqui, ó: porque experimentais hipócritas, chamou eles de falsos. Mostrai a moeda do tributo, trouxeram um denário. E perguntou: de que é essa efígie ou inscrição? Responderam: de César. Então disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admirasse, deixou e foram-se. Ó, admirou, foi e deixou. Tem gente que é desse jeito. Vou perguntar a Jesus, mas não vou estar com, vai estar com Jesus, só admira de Jesus, deixa Jesus e vai embora. Tá entendendo? É igual, tem gente que busca profundamente um conhecimento da palavra, busca um conhecimento teológico, filosofia, profunda tanto, quando não sabe uma pequena resposta, já se admira por Cristo, aquele conhecimento que chegou a aprofundar, mas só que acaba deixando a Cristo, acaba se indo embora. Você está entendendo? É igual que uma pessoa recebe um dom para um preço
ele se retira da presença de Deus, você está entendendo? E ele quer ser utilizado pelos dons de Deus. E ele quer aproveitar os dons que ele pagou o preço para poder ter um benefício si próprio, né? Ou então um benefício egoísta, né? Então Deus não fez nós com esse guia, esse exemplo. Dá a Deus o que é de Deus. Então as pessoas aí começam a colocar. Então dá a Deus o que é de Deus. Então que achei que ser o dízimo, que eu sou dizimista, ofertante. Ei, se você tem condição para dizimar e ofertar, você dizima e oferta como você tem. E você pode ofertar. Mas se você não tem para o que ofertar um dinheiro, uma oferta material, você vai deixar de ser abençoado. Você tem que estar tendo na sua vida o principal, primeiro, a Deus. Que é isso, pastor? Todo ser humano tem que ser dizimista ofertante. Porque se não for dizimista ofertante é ladrão. Pera aí. Quer dizer que não tem nada é ladrão? Quer dizer que aquele que só Abraão foi um abençoado? Quer dizer então que foi Elias que você não vê falando e dando dízimo? Quer dizer que teve uma vida de maldição? Jeremias tem uma vida de maldição? Ezequiel teve uma vida de maldição? Ah, mas aquilo é naquela época. Ah, tá bom. João, discípulo de Jesus, tem uma vida de maldição? Hã? Então, é a questão de você ter... É uma ordenância, quando Jesus ordenou, mas não obrigou. Quando você não tem, você dá o quê? Você só oferta a sua vida ainda para Deus. E outro, tem gente que tem para dizimar, ofertar na casa do Senhor, mas não oferta a sua vida diante do Senhor. Não apresenta a sua vida diante de Deus. Porque não tem a palavra de Deus, Mateus 5, né? A palavra não fala lá, se você tem algo contra o seu irmão, 5 ou 23, reconcilie com ele, ou depois usa o seu altar, a sua oferta, né? Reconcilie com ele, depois deposita o altar, a sua oferta. Tem gente que depositou no seu altar a sua oferta, mas ainda continua ali, ó, fraudando o seu irmão, a sua irmã. Tem gente que continua na mentira. Estou falando questão que aqueles que têm as condições de ainda pagar, há condições também de perdoar e não perdoa aí, dá o dízimo na oferta, no altar, mas não sabe o perdoar, porque o perdoar ele vai estar sendo recompensado no sentido para o espiritual, sentido para a eternidade, não é só para o sentido espiritual. Perdão não é somente para poder, se você está tendo, né, tampando as brechas no sentido espiritual. Arrependimento só para fechar as brechas no sentido espiritual, mas para também estar ainda pronto para estar com Deus na eternidade. Uma vida arrependida, uma vida santificada, né? Pronto diante de Deus, tá entendendo? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Dá o que é de Deus, o que é de Deus. Aí a pessoa, mas o que é de Deus? O primeiro de Deus é você. O segundo, não tem? O segundo, a primeira da oferta para Deus é você. O segundo de oferta é aquilo que era o azeite. O segundo que era de oferta, que era a segunda, era sacrifício. O segundo que era de oferta também era conforme os alimentos do campo, com aquele que plantava, colhia e oferecia a 10ª parte para Deus. Mas ele sempre oferecia também o principal da sua vida com Deus. Você está entendendo? E a Bíblia fala que quando o dízimo era para a casa do Senhor, a Bíblia também fala que o dízimo que era para a casa do Senhor, da casa do tesouro, também era separado para o órfão, para a viúva, para o levita, para o estrangeiro. Que é isso, pastor? É exatamente. Aí, para o povo estar meditando, conforme falando, não é só Malaquias 3:10,
Roubará o Senhor Deus, e que de roubamos, não diz uma oferta assada. Mas quem que entender por que ele estava roubando? Os sacerdotes estavam roubando na casa de Deus. E o sacerdote tinha a penalidade de porque roubar na casa de Deus, na casa do tesouro. Porque eles tinham que consagrar tudo para o Senhor Deus. E ainda separar, como eu falei, conto para o órfão, viúva, levita e estrangeiro. E essa é a segunda parte. A primeira parte todo mundo fala. Quem que dá Malaquias 3:10? Malaquias 3:10. Todo mundo sabe disso. Aqueles que estão na igreja. Mas ninguém quer falar da parte, e alguns não tem medo de falar dessa parte. Quer ficar repetindo toda hora do culto. Quem já tem membro, já ciente, já sabe. É a mesma coisa que ficar falando conto de água luz todo dia. Não vai aguentar, irmãos. Ah, eu tenho que falar porque o visitante não sabe. A pessoa já está sabendo, já está ciente. Entendeu? É a mesma coisa você, a pessoa está vindo na igreja e todos os cultos ele vai falando. Ó, fulano, senta ali. Aí não tem, ô fulano, senta aqui. Tá entendendo? É igual a pessoa chega na igreja, a pessoa tá sentada meditando a palavra de Deus, aí o outro, opa, você quer uma água? Não, não, tá obrigado, quero só meditar na palavra. Aí no outro dia, ô fulano, aceita uma água? Não quer aceitar, pronto. Se ele querer água, ele vai pedir. Ele vai perguntar para você. E mas só que na igreja, congregação, se prepara, né? Antes do culto, toma sua água. Na hora do louvor, muitas vezes a gente quer tomar água ali, tô falando membros, quer falando tomar água na hora do louvor, na hora da pregação, quer que toda mão saindo, levanta, senta toda hora. Por isso que muitas vezes nós, como os líderes, falamos para que as pessoas levantam toda hora, pega água toda hora, né? Faz uma caixa d'água, toda hora fica bebendo água, desesperado, e na hora de pegar celular para poder ficar mexendo no celular. Entendeu? O que você falar isso, pastor? Você está falando, está saindo fora do foco da mensagem? Não, né? Como falamos lá, dá César o que é de dar Deus o que é de Deus. O que é nos ofertado para Deus? E como falando a questão da segunda parte, conforme os livros de oferta, muitas vezes é difícil de você ver, falar, né, sobre isso. É bom falar isso também em escola dominical, né? Às vezes as pessoas não entendem, fica só ali a mesma mensagem de Malaquias 3:10, coloca na pregação, mas fala isso no ensinamento, né? Fala isso conforme, em reunião. E eu falo de novo, não é por obrigação, é por decisão, né? É por decisão, opção. Porque diz não é obrigação. Eu não tenho, sou obrigado a dar. Não é isso, a Bíblia não ensina isso. Né? Porque aqueles que plantavam, ele colhia e dava o dizimando para a casa do Senhor, dando conforme a Deus é que é de Deus, mas quem que ser o primeiro ainda a minha vida para o Senhor, né? Porque adianta ser o primeiro do dinheiro, mas não ser o primeiro minha vida para Deus, não tem como. Eu gosto sempre de falar isso. Eu vou estar lendo e meditando aqui, ó. O que eu falei? Deuteronômio 26, versículo de número 12. Quando acabarem de separar todos os dízimos da tua mês no ano terceiro, que é os dízimos, então dará a casa do Senhor? Não. Dará aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro da casa do Senhor, dentro das suas cidades, e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado, ó, para você ver, foi consagrado. E dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, segundo todos os seus mandamentos, que me tem ordenado. Nada transgredido teus mandamentos. Isso é Moisés está falando. Nem deles esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto. Deles não tirei estando imundo. Nem deles para a casa de algum outro. Nem dei
nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, né? Obedeceu conforme que tudo que Deus ali designou, que Deus deu ordem, Moisés obedeceu, né? Olha, desde a tua santa habitação, desde os céus, abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, conjuraste os nossos pais, terra que mana leite e mel. Você está entendendo que a palavra abençoar? Então, não podemos ser herodianos maliciosos, que ao podia esses herodianos da Bíblia podia estar tentando confundir os discípulos. Por que primeiro os herodianos não fizeram, estavam ali próximos junto a Cristo para fazer pergunta? Por que os herodianos querem estar no meio dos discípulos? Por quê? Para confundir os discípulos. Mas aquele que é maduro, ele conhece as astúcias dos herodianos, né? Você pode estar vendo assim, herodianos quer dizer que aqueles que são fazem parte de Herodes, que Herodes pensamento de matar Cristo. Então, conforme com o mesmo planejamento, não somente para matar Cristo, mas para poder fazer ele não ter resposta. E também estava só para admirar, mas deixava ir embora, entendeu? Pensamento herodiano é admirar, deixar embora. Esse é um pensamento de herodiano. E o pensamento daquele que serve a Deus. Amém? Lutar, esforçar para deixar de ser como caminhando com o velho eu e seguindo com uma nova criatura. Amém? É essa palavra que eu tenho para os irmãos. Mateus 22, versículo 15 ao versículo 21. E orei ao Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, abençoe, guarda, livrando de todo mal na nossa vida, nossa casa e nossa família, protegido, pertencendo ao Senhor, livrando de todo mal, todo encantamento, Senhor Deus da cura, com teus unção, em nome de Jesus. Coloca teus anjos ao nosso redor, os guardando, livrando de todo mal, de toda malícia, toda seta, toda opressão, em nome de Jesus, todas as obras de maldições sendo repreendido na nossa vida, Pai, que o teu nome seja glorificado, que podemos invocar o teu nome, Senhor, e te adorar, te bendizer, em nome de Jesus, ser o templo do teu Espírito Santo, que muitos entendem em estar achando que alguém que está no templo para servir o Senhor, mas alguém que está sendo o templo servindo ao Senhor. É alguém que está sendo o templo adorando ao Senhor. Eu tenho que estar no templo, porque se eu não estiver no templo, Deus não vai abençoar. Quem que está sendo o templo do Senhor, o templo de Deus, para estar confessando que o Senhor é Deus todos os dias, né? Todos os dias, não somente pedir, mas o agradecer por tudo que ele tem feito. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.